Calma, eu sei que ultimamente vocês têm notado uma mudança na minha opinião e no meu ponto de vista sobre alguns assuntos. Isso pode soar meio que uma deslealdade com os conservadores que me acompanham há um bom tempo. Eu só peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Nas últimas semanas eu tenho refletido quanto à necessidade e à legitimidade que a instituição Estado pode ter. Só isso. E eu vou ter que confessar que eu tô tendo um pouco de dificuldade em encontrar legitimidade em algo que agride a liberdade e a propriedade de indivíduos. Sinceramente. Mas agora, se alguém conseguir me provar por A mais B que a entidade Estado, aquela que detém o monopólio do uso da força e retira a propriedade legítima de indivíduos pacíficos através de um roubo institucionalizado chamado de imposto, sendo que nós nem consentimos com isso e somos obrigados a participar, se você conseguir me provar a genuinidade dessa instituição, por favor, me ajuda. Porque até umas semanas eu até acreditava na necessidade de um Estado, apesar de não crer na legitimidade dele. Mas agora eu não acredito em nenhum dos dois. Alguns podem chamar isso de hipocrisia, mas eu prefiro chamar de amadurecimento de ideias. Eu me deparei com informações novas, tirei conclusões por mim mesmo e quero compartilhar isso com vocês. Esse canal em paralelo demonstra o meu crescimento intelectual. Se você não está a fim de debater ideias e quer se desinscrever por causa dessa mudança, como eu vi muita gente comentando que se desinscreveu, por favor, saia. É um grande favor que você me faz. Mas se assim como eu, você também está aberto a ouvir ideias que você não tinha nem parado para pensar, eu devo te dizer que conservadorismo não tem nada que ver com estatismo. Você não deixa de ser um conservador ao querer que o Estado desapareça. Então não me venha com essa de que quem defende o fim do Estado não é conservador. Eu vou além, eu diria ainda que quem defende o fim do Estado é mais conservador do que os conservadores estatistas, isso mesmo. E esse é o tema do vídeo de hoje. Conservador tem que ser estatista? Eu já vou aproveitar para falar que esse vai ser um vídeo um pouco mais informal do que é de costume aqui no canal. Eu não vou me ater muito aos detalhes técnicos. Esse vídeo é muito mais sobre uma reflexão que eu venho tendo nos últimos dias e não vai conter muitas informações, é só mais um questionamento mesmo. Eu acho que vocês já devem saber que o conservadorismo, da forma como ele é hoje, uma corrente de pensamento, não é uma ideia muito antiga. Ele nasce ali no fim do século XVIII com Burke, e Burke, vendo o que acontecia na França durante a Revolução Francesa, percebeu logo de início que a mentalidade dos revolucionários franceses era a de projetar uma sociedade ideal através do rompimento imediato das tradições calcadas na religião cristã, que foi construída durante os séculos. Esse era um dos objetivos da Revolução, corromper um dos pilares da civilização, a fé cristã. E o resultado não poderia ser diferente. O que já era ruim conseguiu ficar ainda pior, pois revoluções traumáticas que vêm para destruir alguns dos pilares que nos tornam civilizados, dá nisso, resulta em muitas mortes e uma total desconstrução da ordem natural. A monarquia absolutista dos reis franceses foi derrubada, só que não adiantou nada. Pouquíssimos anos depois da Revolução, nós tivemos o advento de quem? Napoleão Bonaparte, que era muito pior do que todos os reis franceses juntos. Não adianta. Alterar a forma de governo não muda nada. Enquanto houver Estado, sempre vai haver coletivismo involuntário, pois esse é o propósito do Estado: manter o monopólio do uso da força e expoliação dos indivíduos que estão debaixo do poder dele. Então, do que adianta defender que o Estado deva estar somente na segurança e na justiça? Se ele tem as armas e ele tem as leis, ele tem tudo o que precisa para se perpetuar. E enquanto ele se perpetua, ele aumenta e diminui de tamanho. Mas a certeza é uma, que nossa liberdade e nossa propriedade será sempre violada por ele. O que os conservadores defendem? Defendem que é nosso dever preservar aquilo que nos torna civilizados, o que nos torna seres racionais que sabem se organizar em sociedade. Somente isso. A cultura da nossa sociedade atual é nitidamente baseada nas antigas civilizações greco-romanas e nos princípios morais cristãos. Isso é civilização. Os gregos e romanos contribuíram com as bases filosóficas e com o sistema jurídico, e os cristãos com a percepção de moralidade.
Grande parte dos valores de convívio e harmonia em sociedade que nós temos hoje, nós adquirimos dessas três culturas. Então, é de grande valor que preservemos isso tudo que nos tornou a civilização mais avançada de todas, em termos de paz, liberdade, ciência e bons costumes. Você não concorda? Destruir algum desses pilares seria destruir um pouco do que nos torna civilizados, e isso geraria conflitos inimagináveis. Dentre outras coisas, um conservador reconhece que o ser humano é um ser imperfeito. A nossa natureza é imperfeita. Então, idealizar sociedades perfeitas com pessoas imperfeitas é fantasia. Vai por mim. Tão fantasioso quanto dar poder de algumas poucas pessoas decidirem os rumos de uma sociedade inteira. Todos os seres humanos são falhos, e dar muito poder a um deles é pedir para que dê merda. Se nós mesmos, individualmente, algumas vezes temos dificuldade em saber o que fazer e como fazer, o que te faz pensar que um grupo de governantes eleitos vai saber decidir o que uma sociedade inteira deve fazer? Não te parece um erro? Para mim parece. Um conservador reconhece sim alguns valores e instituições coletivistas legítimas, que foram estabelecidas com o tempo. A família é uma dessas instituições. O pai tem autoridade sobre seu filho. Homem e mulher se relacionam, geram um filho, e a partir daí há uma delegação de poder legítima de pai para filho. O pai e a mãe de uma criança são os principais responsáveis pela formação do caráter da criança, e é deles o direito de ensinar bons valores e princípios aos seus filhos. A família é uma instituição sagrada e deve ser conservada. A religião cristã também é uma instituição sagrada. Se você vai a uma igreja, lá você se reúne com outras pessoas para ouvir e discutir assuntos relacionados à fé. Você tem a liberdade de escolher contribuir ou não com a denominação a qual você pertence. Você escolhe se submeter ou não à autoridade dos líderes da sua igreja. O cristianismo contribuiu e contribui muito para a sociedade e deve ser conservado. Mas e o Estado? Como o Estado se constitui? Um Estado se forma após um grupo de pessoas conquistarem algum território. Nesse território, os conquistadores estruturam um sistema de leis e de defesa e um exército para se defender do ataque de outros grupos conquistadores. Aí, eles chegam nos habitantes desse território e dão a seguinte justificativa: nós somos os novos governantes desse território do qual vocês fazem parte, hein? Ao redor desse território existem vários outros grupos de conquistadores assim como nós. Só que é o seguinte, nós vamos proteger vocês deles. E de bônus, nós ainda vamos botar ordem aqui nesse território. Mas nada sai de graça. Vocês serão obrigados coercitivamente a financiar todo esse sistema. Sim, eu confisco parte das suas posses e da sua produção. Mas tenha em mente que se eu não tomar, os outros estados chegam aqui, destroem tudo, ou então vão cobrar impostos ainda mais caros que os nossos. Eles vão explorar vocês. Que isso? Vocês não precisam de armas para se defender. Pode deixar que eu mesmo te defendo e resolvo os crimes baseado nas leis que eu mesmo criei. Pode deixar. Isso é o Estado. Só que essa é a versão mais light do Estado. Quem dera se o Estado roubasse o necessário só para nos fornecer segurança, né? Quem dera. O que já seria errado, mas seria menos pior do que é hoje. Então veja, será que há mesmo necessidade em conservar uma instituição como essa? Será que uma sociedade realmente necessita de um Estado para resolver os problemas que o Estado aparentemente resolve? Será que a iniciativa privada não tem competência para resolver esses problemas? Se pergunte isso. Acho que pelo Estado ser uma entidade milenar, muita gente tem um receio em somente pensar como seria viver sem ele. Só que pensa, a escravidão era normal até uns 200 anos, e ninguém parava para pensar como seria viver sem ela. Pense nisso. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.